Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai ser no livro de ciências. Então, separe o livro de ciências de vocês, o lápis e a borracha. A gente vai abrir na página 62. Coloca a data de hoje em todas as páginas que a Pro explicar, tá bom? Coloca a data aqui em cima, bem visível, para quando a Pro receber a foto eu conseguir enxergar a data. As relações no ambiente. A gente está estudando em ciências os seres vivos e os seres não vivos, não é mesmo? Seres vivos, os animais, as plantas, e os seres não vivos, pedra, água, luz, mesa, cadeira. Nos seres vivos também entram as pessoas, que somos nós. Os seres vivos precisam de se alimentar, precisam de luz, precisam de água. E os seres não vivos não precisam disso. Então, na questão 1, observe o ambiente em que você está e responda. Aonde você está estudando? Você vai observar a sua volta aonde você está estudando. Há seres vivos e componentes naturais nesse ambiente? Escreva um exemplo de cada. Então, o que é ser vivo? Ser vivo pode ser uma pessoa perto de você, uma planta, um animal. E componentes naturais? Sol, a luz do sol, água. Então, aqui você vai escrever um exemplo de cada. Por exemplo, aqui no ambiente da Pro, ser vivo tem a Fonfon dormindo aqui do meu lado. Então, é um ser vivo. E um componente natural? Tem a luz do sol que entra pela janela, tem uma plantinha. E na sua casa, aonde você está? Você vai citar 2 exemplos. Próxima questão. Há componentes construídos? Escreva um exemplo. Componentes construídos é fácil. Aonde você está estudando, tem componentes construídos? Agora presta atenção na leitura do texto para a gente fazer as outras atividades. Em um ambiente, todos os elementos interagem. Os componentes naturais se relacionam com componentes construídos. A água da chuva e os ventos podem danificar teias, ninhos e até casas, por exemplo. Os seres vivos se relacionam com componentes naturais. As plantas precisam da luz do sol, da água e do gás carbônico para produzir seu alimento. As minhocas cavam buracos no solo e o deixam fofo e arejado. Então, aqui tem um glossário. O que é o glossário? Vai explicar algumas palavras do texto. Gás carbônico, um dos gases que compõem o ar. E arejado, por onde o ar passa com facilidade. Então, aqui tem um desenho de plantas com rio. Vamos ver aqui a legenda. Plantas que crescem em local rochoso, modificam o solo e permitem que novas plantas se instalem no município de Uiramuiã, Roraima, em 2015. Deixa eu tirar a Pro daqui. Deixa eu aumentar aqui. Aqui é um local rochoso. Mas tem um pouco de água nessas rochas também, não tem? Por exemplo, os elementos naturais que interagem com os seres vivos. Quando chove bastante, aqui no meu jardim, quando chove muito, tem um lugar do jardim que fica com bastante água. E aí, quando a Pro vai puxar a água lá, tem umas minhoquinhas que saem do jardim. Então, o componente natural da chuva, a água, interagem com a terra e o ser vivo, a minhoca, ela sai da terra, porque eu acho que ela quase se afoga ali de tanta água que fica. Então, isso é interação de um ser vivo e o componente natural. E aqui diz no texto que, às vezes, um componente natural pode destruir casas, pontes. Então, é a interação de um componente natural com um ser construído, né? Com um componente construído, que é um ser não vivo. Número 2. Ligue a planta jovem à planta adulta. Então, a planta jovem está aqui e a gente vai ligar ela aqui na planta adulta. Como?
Use o caminho que passa apenas pelos componentes naturais do ambiente, que se relacionam com a planta. Então, aqui nos desenhos, os componentes naturais que se relacionam com a planta, quais são? Aí você vai pegar a canetinha, porque com o lápis, às vezes, fica ruim para a Pro enxergar. Você pega a canetinha e começa com ele. Vou dar a dica, vai começar pelo sol. Aí você vai passar em cima do desenho, só dos componentes naturais, e vai chegar até a planta. Qual componente natural não aparece no labirinto e que as plantas precisam para sobreviver? Tá aqui no texto. Aí você vai escrever o nome aqui. Próxima leitura. Os seres vivos se relacionam com componentes construídos. Diversos animais fazem construções como ninho ou buracos para se abrigar. Há também animais que aproveitam de construções feitas por outros. A cutia usa tocas abandonadas de tatu, canastra, para se abrigar. Então, olha aqui a cutia morando na casinha que um tatu canastra fez, mas não mora mais lá. Vamos para a próxima página. Questão 3. Leia o texto a seguir. Então, aqui primeiro a Pro vai mostrar a imagem para vocês, que é um João de barro. Olha só, comprimento 15 centímetros, a casinha dele. Vocês já viram casinha de João de barro? É tão bonitinho. O João de barro usa terra úmida para fazer seu ninho. A fêmea e o macho participam da construção usando o bico e os pés para modelar o barro. Questão 1. Cite uma interação entre o João de barro e um componente natural do ambiente. Então, o que o João de barro usa para fazer sua casinha? Aí você vai colocar aqui. Qual o componente natural que ele usa para fazer a casinha? Próxima questão. Qual é a função do componente construído pelo João de barro? Qual é a função dessa casinha que o João de barro construiu? Para que serve? Para que ele usa? Os seres vivos se relacionam entre si. Os animais se alimentam de outros seres vivos. Então, aqui tem um besouro, se alimentam do néctar e ajudam na reprodução das plantas. Comprimento, 4 centímetros, é o comprimento do besouro. O martim pescador alimenta-se de peixes. Então, olha aqui ele com o peixe na boca. Número 4. Circule no desenho 4 situações em que os seres vivos se relacionam entre si. Então, olha só, tem bastante. Ó, aqui é uma mulher jogando comidinha para as galinhas, né? Aqui tem um passarinho na planta, aqui tem outra galinha comendo um bichinho. Então, você vai circular situações que os seres vivos se relacionam entre si. Número 5. Leia o texto e faça o que se pede. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. O gerivá é uma palmeira que atinge 15 metros de altura. Pode ser encontrado em locais quentes e úmidos. Suas flores e seus frutos fornecem alimento para diversos animais. Aqui, perto da minha casa, na minha calçada, tem uma palmeira dessa que dá esses coquinhos amarelos. Aliás, aqui em Ubatuba tem bastante. E vem um monte de maitaca, aqueles periquitinhos amarelos. Você tem que ver que bonitinho, gente. Eles andam de casais, você sabia? Então, sempre é um macho e uma fêmea. E é um da boquinha do outro, os coquinhos. Eles são umas gracinhas, mas eles são terríveis, porque eles comem todos os fios também das coisas. Ó, maritaca se alimentando do fruto do gerivá. Olha que bonitinho. Em que tipo de ambiente o gerivá é encontrado? Está escrito aqui no texto. Então, você vai responder aqui embaixo. Leia de novo aqui no texto, tá? Ou volta o vídeo com a leitura da Pro. Sublinhe no texto um exemplo de interação entre seres vivos. Então, você pode sublinhar aqui no texto e puxar uma seta até aqui, ó. Tá bom? Uma interação de seres vivos. Com quem que a maritaca interage? A árvore é um ser vivo,
Então, você vai achar aqui no texto e vai sublinhar. Pode sublinhar com lápis de cor vermelho ou a canetinha, tá bom? E aí você puxa a setinha. Depois que sublinhou o texto, você puxa uma setinha para cá, ó. Então, essas são as atividades de ciências de hoje. São 4 páginas, mas são 4 páginas que não tem muita coisa, é mais texto. Então, você, quando a Pro está explicando, você pausa o vídeo. Olha só, a Pro explicou aqui a primeira página. Opa! A primeira página aqui. Pausa o vídeo. Expliquei a número 1, pausa o vídeo e faz a número 1. Comecei a leitura da 2. Pausa o vídeo e faz a número 2. Aí você escuta a próxima leitura que a Pro fizer. Aí você pausa o vídeo quando a Pro chegar aqui na 2. Você faz o exercício da 2. Aí você assiste o vídeo todo. Vai chegar aqui na página da leitura do João de Barros. Escuta atentamente. Escutou? Pausa o vídeo para fazer as 2 questões. E assim vai. Ficou na dúvida? Volta o vídeo e escuta a Pro lendo de novo para você, tá bom? Em última opção, puxa, eu não entendi isso daqui. Aí você chama a mamãe, ou chama quem te ajuda a fazer a atividade, ou chama a Pro para te ajudar. Tenta fazer a atividade sem a interferência da mamãe. Chama a Pro tá aqui para te ajudar. E eu sei que vocês conseguem fazer, tá bom? Então, presta bem atenção na leitura da Pro, vai pausando e qualquer coisa me chama, tá? Boa atividade para vocês!